Olá, tudo bem? Aqui é o Thiago e agora eu vou mostrar para você como fazer cotações na modalidade adesão. Essa modalidade você pode fazer através da profissão do seu cliente. Pode ser através da profissão, através da formação ou até mesmo através do curso que ele esteja cursando. Ele pode ser enquadrado numa entidade de estudantes. Bom, eu vou explicar melhor no andamento do vídeo. Olha só, estou aqui na página inicial. Coloco o meu login. Opa, faltou aqui um detalhezinho. É o mesmo caminho, simulador saúde. Só que agora a gente vai deixar no individual. E no tipo de produto a gente vai colocar o adesão. É diferente do produto individual, que é direto no CPF, ele tem a opção de você colocar a profissão do cliente, e aí a partir daí você pode escolher a entidade e a administradora. O que seria isso? A entidade, ela é como se fosse um sindicato, é uma entidade de classe onde você vincula o seu cliente e a partir daí essa entidade dá benefícios. Um dos benefícios é o plano de saúde, que é no qual a gente usa. Por que é interessante fazer através de entidades? No plano individual, que é no CPF, direto, sem intermediadoras, o cliente não tem acesso às grandes operadoras, como a Mil, Sul América, Notre Dame, porque essas grandes operadoras não fazem o plano direto para o CPF. Então, eles fazem um contrato coletivo com essas entidades. E aí, a partir daí, o cliente é incluso nesse contrato que já existe entre a operadora e a entidade. Então, por isso que nós precisamos filiar o cliente para poder dar o benefício do plano de saúde. Olha só, vou aqui numa profissão bem simples, tá? Padrão, administradores, uma bem tradicional. Por que eu coloco primeiro a profissão, depois a entidade, depois a administradora? Ó. Se você buscar direto o administrador, ele vai aparecer todas as administradoras disponíveis. A entidade é a mesma coisa, olha só, tem uma infinidade de entidades. Já se você colocar primeiro a profissão, ele dá uma bela de uma filtrada e diminui aquele monte de entidade que você tinha aqui como opção. Vou colocar aqui essa ABPL, tá bom? E agora a administradora. A única administradora que serve para essa entidade é a Alcare. Vamos lá. Pronto. A Alcare me disponibilizou aqui a Mil, Notre Dame. Aí aqui tem a diferença entre o Amil Fácil, que é um plano de entrada da Mil, e o Amil com coparticipação, e aqui é a mesma coisa. Notre Dame ou Notre Dame com coparticipação. Se você quiser outras operadoras, você precisa verificar uma por uma para ver quais são as entidades e operadoras que você tem direito. Olha só, na Qualicorp eu coloquei aqui a entidade Abracem. A Qualicorp, a administradora, ela me deu o direito de cotar Unimed também, além do Amil, e também me deu o direito da Ana Costa. Aí se eu quiser dar mais uma olhadinha aqui, ó, olha só, para essa entidade Saesp, na Qualicorp, ela me deu direito a Amil, Bem Emergências Médicas, não conheço essa operadora, Bradesco, muito popular, muito pedida também, Sul América também, uma das grandes operadoras, e Unimed. Ou seja, através de diferentes entidades você tem uma variedade grande de operadoras. Hoje as principais administradoras que nós trabalhamos são Corpore, Qualicorp e a Alcare. Essas são as principais operadoras que nós trabalhamos, porque elas dão direito às grandes operadoras quando o cliente não tem a opção de fazer um plano com CNPJ, nesse caso, né? Então, funciona assim. Profissão, você vem aqui, ó. Suponhamos que seja um arquiteto. Aí você coloca, essa foi a única entidade que abriu, e aí você tem aqui, ó,
a opção da administradora Qualicorp, porque essas outras nós não temos assim tanta preferência por conta das operadoras. Olha só, na entidade Abracem nós encontramos a Mil, Ana Costa e Unimed. Ó, também tem aqui, ó, a Alquer, ele tem outras entidades. Já abriu a opção de Notre Dame. Então você precisa fazer uma busca, né? Fazer aí uma filtragem através dessas opções para ver qual que é a entidade que você vai filiar o seu cliente, qual que é a administradora, para poder encontrar o melhor plano para o seu cliente. Um adendo, na modalidade adesão, o corretor tem o direito de cobrar a taxa de adesão, que ela não é a primeira parcela do plano, como nos outros planos. Essa taxa de adesão você recebe como se fosse uma taxa de cadastro. Nós temos esse direito, é uma regra do mercado. Em qualquer corretora, o cliente vai ter que pagar essa taxa. Ela funciona assim, você recebe antes, junto com a documentação, quando o seu cliente dá o ok para fechar o plano, você cobra essa taxa, e aí depois você combina com ele, de acordo com as datas que estão disponíveis, quando que ele vai querer o vencimento do boleto. Então você tem o direito de cobrar a mesma parcela do plano e receber diretamente com o seu cliente, porque a administradora não comissiona diretamente para o corretor. A comissão, nesse caso, é a taxa de adesão, tá bom? E algumas entidades também tem que ressaltar para o seu cliente que algumas entidades têm uma pequena taxa mensal, porque, é claro, ele não consegue se filiar sem nenhum tipo de cobrança, né? Algumas entidades até que não tem cobrança nenhuma, e outras variam entre 5, 10 reais, 15 reais, isso vem direto no boleto. E existem algumas entidades, vou dar um exemplo aqui, a entidade Mútua, é uma entidade, se eu não me engano, para engenheiros. Ela tem uma taxa anual de R$200. Essa taxa é cobrada no ato e o cliente faz a filiação ele mesmo. Ele vai lá no site da Mútua e faz a filiação. Por que essa taxa é tão grande? Eles têm muitos benefícios, tem uma ampla gama de benefícios. Então o cliente não vai ser só beneficiado pelo plano de saúde, ele vai ter vários outros tipos de serviço que ele poderá ter benefício. Agora, as entidades que a taxa é mínima ou às vezes nenhuma, o único benefício seria o plano de saúde. Então, às vezes, vale ressaltar para o cliente que apesar do valor alto na filiação, ele também terá outros benefícios. Ou, caso ele não queira nenhum tipo de outro benefício por conta de taxas altas, a gente tenta encontrar para ele uma entidade que não tem nenhuma taxa. Mas não são todas as operadoras, nem todas as administradoras que vão estar disponível para profissão ou formação do seu cliente. Tem que deixar isso bem especificado. Por quê? Não são todas as operadoras, não são todas as administradoras que dão direito a Bradesco, não são todas que dão direito a Mil, algumas só dão direito a um tipo de operador. Então, o estudo tem que ser feito e depois nós apresentamos as opções para o cliente. Porque o benefício do plano de saúde através da administradora, o cliente não tem como assim uma grande abertura de escolha, né? Ele tem que escolher apenas o que eles dão de direito. Então, é sempre bom fazer um estudo para poder encontrar o melhor para o seu cliente. Como sempre, eu estarei à disposição para te dar todo o auxílio na hora de procurar a operadora, a entidade para o seu cliente. Pode falar comigo que eu estarei à disposição. Então, ficamos por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.